Paz do Senhor Jesus, irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus possa estar abençoando, sustentando, dando graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos aqui fazer um texto da Palavra de Deus. Sabemos que nós estamos na semana da comemoração da Páscoa, e eu quero trazer para os irmãos um resumo aqui da Palavra de Deus a respeito dessa festividade. Nós olhamos hoje e vemos a comemoração da Páscoa. Será que essa comemoração que nós vemos hoje, aquilo que a mídia, aquilo que o comércio tem pregado como Páscoa, será que é exatamente o sentido da Páscoa? Será que a Páscoa é uma festa, uma festividade cristã? Porque nós vemos hoje que o conteúdo, a essência da Páscoa, ela tem se perdido ao longo do tempo, ao longo dos anos. E para quem assim não conhece exatamente a Bíblia Sagrada, muitas vezes pergunta: será que essa é uma festa cristã? Será que é uma instituição cristã? E quando nós olhamos para dentro da Palavra de Deus, nós vemos que verdadeiramente a Páscoa ela é uma festa cristã. Infelizmente, ao passar dos anos, foi se perdendo a essência, o verdadeiro sentido da Páscoa, e foi se introduzindo muitas coisas naquilo que Deus lá no princípio havia instituído, foi se introduzindo muitos subterfúgios, muitas figuras, no contexto Páscoa, e a verdadeira essência, o verdadeiro significado da Páscoa, ele foi se perdendo ao final dos anos. Hoje, Páscoa para as pessoas, ela está resumida apenas ao chocolate, ao ovo, está resumida ao bacalhau, aquele almoço de domingo com a família, e muitas vezes se é esquecido, talvez até mesmo dentro do contexto e do cenário cristão, do povo, está se perdendo o verdadeiro sentido da Páscoa, a verdadeira instituição desta festa, para nós entendermos e voltarmos aos rudimentos, às bases dessa festa, o verdadeiro significado que vai muito mais além do que o comércio. Há um significado espiritual muito grande para o povo de Deus, para o povo cristão, que é a Páscoa. Amém? Para nós entendermos, nós precisamos abrir a nossa Bíblia para o Velho Testamento, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo de número 12, para nós estarmos lendo a palavra de Deus. Amém? Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 1. Eu vou estar lendo e você esteja acompanhando. A palavra de Deus nos diz, a epígrafe do texto nos diz a instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o primeiro dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês tomai cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um, fazei a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomais das ovelhas e das cabras. E o guardeis até ao 14º deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e poluão em ambos os umbrais, nas vergas da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fissura. E nada dele deixais
até pela manhã. Mas o que dele ficar pela manhã, queimareis ao fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde o homem até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga e mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Até aqui, glória seja dada ao nome do Senhor. Então nós vemos aqui na palavra de Deus, irmãos, que a Páscoa ela vai muito além do comércio. Esta é uma festividade, né? Uma celebração, mais do que uma festividade. Essa é uma celebração cristã do povo de Deus, algo instituído por Deus para ser celebrado, como diz a palavra de Deus, por estatuto perpétuo. O que quer dizer isso? Para sempre. Né? O povo de Deus ele tem por obrigação se lembrar dessa festa, se lembrar dessa comemoração, né? se lembrar daquilo que Deus ele instituiu desde a antiguidade para o seu povo que estava na terra do Egito. Sabemos que o povo de Deus ele estava ali, né, sobre o domínio de Faraó, sendo escravo numa terra estranha. O povo estava padecendo, né? O povo estava ali prisioneiro na terra do Egito, e o povo clama a Deus por libertação, e Deus ouve, né, o clamor do povo, como sempre ouviu e sempre continuará ouvindo o clamor do seu povo. Né? O Senhor enviou ali um homem por de nome Moisés, né, para ser representante de Deus, para falar a Faraó, para libertar o povo. E por diversas vezes Moisés vai até a Faraó e pede a libertação do povo hebreu que estava cativo no Egito, mas por permissão de Deus, para mostrar a sua grandeza, a sua glória, Deus por todas as vezes endureceu o coração deste homem, né, não permitindo o povo sair da terra do Egito, porque Deus queria mostrar o seu poder e a sua glória. E nós sabemos, irmãos, que chegou um determinado momento em que Deus fala: olha, agora esta praga que eu vou mandar, né, este juízo que eu vou fazer sobre a terra do Egito vai amolecer o coração de Faraó e ele vai libertar o meu povo. Então Deus chama Moisés, né, e fala para que Moisés preparasse o povo para este dia, que o povo ficasse preparado, que Deus iria descer no Egito e iria fazer juízo na terra do Egito. Amém? E nós vemos, irmãos, dentro desse contexto, que o povo de Deus ele estava ali naquela terra. E Deus ia descer exatamente naquele lugar. Deus ia fazer juízo sobre toda a carne, sobre todo ser vivente. Deus iria enviar o anjo da morte que iria ferir todo o primogênito, né, dos homens e dos animais. E o povo de Deus, o povo hebreu, estava inserido dentro deste contexto. E Deus chama Moisés para avisar o povo que eles tinham que se preparar, que eles tinham que ter algo diferente na vida deles, para que quando o anjo da morte passasse, eles não viessem ser contados junto com o povo egípcio, eles não viessem ser contados junto com aqueles que iriam morrer, mas que eles tinham que ter algo que tinha que ser diferenciado, porque eles estavam dentro do mesmo contexto, na mesma terra, no mesmo lugar onde o anjo da morte iria passar. Então Deus chama Moisés e fala assim: olha, Moisés, né, Deus ali ele vai instituir a Páscoa, Deus ali vai instituir a lei dele, o mandamento dele para o povo. E Deus chama Moisés e fala: Moisés, a partir de hoje, esse vos será o primeiro dia, o primeiro mês
do ano. Por que que Deus ele faz isso? Veja que o povo, irmãos, eles estavam vivendo numa outra terra, num outro costume, debaixo de uma servidão, debaixo de uma nação idólatra, que tinha muitos deuses, muitos hábitos, muitos costumes. E Deus, ele tira o povo, ele vai tirar o povo deste contexto de idolatria, de hábitos e costume. Então Deus vai instituir tudo novo, tudo diferente na vida do povo. Não podia trazer nada, nenhuma bagagem, dali do Egito, inclusive a contagem dos tempos, porque o povo egípcio, ele tinha uma ideologia, eles tinham uma forma de adoração a certas divindades que estavam agregadas ao calendário deles, Nós vemos que hoje o nosso calendário, ele não é o calendário judeu, nós estamos, inseridos dentro de um contexto do calendário romano, mas o calendário instituído por Deus na Bíblia não é o calendário romano, mas é o calendário judeu. Amém? Então Deus vai falar, olha, vamos começar tudo novo, vamos se dizer assim, vamos começar tudo diferente, vamos começar tudo novo, vocês têm que observar a minha lei, esquece tudo que ficou lá e agora eu vou instituir tudo novo. E Deus começa pelo calendário, Deus ele começa a contagem dos dias, Então Deus ele vai chamar Moisés e aqui no capítulo 12, versículo 1, Deus vai dizer, olha, falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mês vos será o primeiro dia dos meses, esse vos será o primeiro mês do ano. Então Deus ali ele está constituindo o mês de Nisan, ou Abib, que é o primeiro mês do calendário judeu, do calendário do povo hebreu. Então Deus ali ele institui. E Deus ele continua dando a sua lei, ele continua dando ali as suas regras, os seus mandamentos para o povo, de como o povo tinha que se preparar para o evento que ia acontecer, para a passagem do ano da morte. Deus ali ele vai celebrar a comemoração da Páscoa, que em hebraico quer dizer Pessah. Essa palavra ela significa passagem. Então Páscoa ela significa passagem, a passagem do anjo da morte na terra do Egito, A passagem também pode significar, ter uma conotação da passagem do povo da escravidão, para a liberdade, da saída do Egito para a terra que Deus havia preparado para o povo. Então a palavra Páscoa, Pessah no hebraico, significa passagem. Amém? Grava isso aí, fica com isso aí no teu coração, que Páscoa significa passagem, significando não só a passagem do anjo da morte, mas a passagem da escravidão para a liberdade. Então Deus vai instituir esta festa por de nome Páscoa, e Deus ele dá alguns critérios para que o povo comemorasse esta Páscoa. Então Deus ele vai dizer, olha, a primeira coisa que vocês têm que fazer é separar um cordeiro. Amém? Vocês têm que separar o cordeiro ali por volta do dia 10 do mês de Nisan, Abib, o primeiro mês do ano. Vocês separem um cordeiro para vocês, Vocês procurem ali um cordeiro melhor. Esse cordeiro ele tem que ser macho, não pode ter mancha, não pode ter mácula, nenhum defeito. O que Deus estava querendo dizer, esse cordeiro não pode ter nenhum defeito, ele tem que ser perfeito, tem que ser o melhor do rebanho, no máximo até 1 ano, esse cordeiro tem que ter. Então vocês separem para vocês o cordeiro, no dia 10 vocês separem. Então Deus já institui que no dia 10 esse cordeiro tinha que ser separado, amém? E no 14º dia do mês de Nisan e Abib, esse cordeiro ele tinha que ser morto, E o sangue deste cordeiro ele tinha que ser colocado, nos umbrais da casa. Não podia ser na soleira, não podia ser no chão,
né? Ele tinha que ser passado nos umbrais, em cima, né? Ou nas vergas, quer dizer, nas laterais da porta. De forma alguma poderia ser passado, né, na soleira da porta, né? Porque nós sabemos, irmãos, que todo o princípio bíblico, né, ele aponta para Jesus Cristo, né? Tudo que Deus fez no passado figurava, né, a pessoa de Jesus Cristo, né? Nós vemos a construção do tabernáculo, as festas, né, e a Páscoa, né, ela tipifica, ela vai apontar para aquilo que Deus iria revelar na pessoa de Jesus Cristo. Então Deus, ele não permitiria de forma alguma que esse sangue ele fosse colocado na soleira para que as pessoas viessem pisar, né? Ele tinha que ser colocado nas vergas laterais ou nos umbrais das portas. Amém? E Deus vai falar, olha, no 14º dia, esse animal, né, ele vai ser sacrificado e o seu sangue espargido, né? E na noite, né, deste dia, este animal tinha que ser assado, né? Ele tinha que comer, e Deus vai instituir que naquele dia, no 14º dia, à tarde, né, tinha que ser à tarde, né, esse animal ele tinha que ser sacrificado. Né? À tarde, a contagem das horas judaicas também é diferente da nossa. Né? Nós contamos um dia a partir da 0 hora. Né? Nós temos que entender esse conceito para nós entender a obra que Deus fez. Hoje nós contamos o dia da 0 hora até a 0 hora, né, do outro dia, o nosso período de 24 horas. Né? O povo judeu ele contava um dia a partir do que nós chamamos hoje 18 horas até o outro dia 18 horas. Amém? Então esse era um dia para o povo judeu. E quando Deus falou, olha, à tarde, né, que esse animal tinha que ser sacrificado, era por volta das 3 horas, né, da tarde até no máximo 18 horas, porque 18 horas passaria a se contar outro dia, então seria o 15º dia. Então, no 14º dia, à tarde, por volta das 3 horas da tarde, no máximo até 18, que ainda estava dentro do 14º dia, esse animal tinha que ser morto, amém? E o seu sangue colocado na porta, amém? E à noite, né, esse animal tinha que ser preparado no fogo, comido, assado, né, ali junto com pães asmos e ervas amargas. Né? Por que Deus manda comer com pães asmos e ervas amargas? Amém? Porque o pão asmo, irmãos, é um pão sem fermento. Né? Era um pão sem fermento, não tinha levedura. Né? Aquele pão ele não inchava. E nós sabemos que fermento na Bíblia ele tem uma ligação com o pecado. Né? Então Deus estava falando, olha, né, vocês saíram do Egito, né, de uma terra de pecado, e agora tudo que vocês forem fazer tem que ser sem fermento, sem pecado, não pode haver pecado no meio de vocês. Né? Para vocês saírem dessa terra, vocês têm que deixar de lado o fermento, têm que deixar de lado o pecado, e o pão asmo tinha que ser sem fermento. E a erva amarga é para quando eles comessem aquela erva, eles se lembrassem do período de escravidão, do período de sofrimento, do período de angústia e tribulação que eles passaram ali na terra do Egito. Então tinha todo um conjunto, tinha toda uma preparação de Deus. Os itens da Páscoa era cordeiro, sangue, pães asmos, né, sem fermento e as ervas amargas, né? Esses eram os elementos pascual constituído por Deus. Essas eram as figuras dos elementos da Páscoa que Deus havia determinado. E a forma de comer era apressadamente, né? Vestido com suas roupas, seus sapatos no pé e os cajados na mão, como se dissessem, né? Estamos saindo, estamos de passagem, estamos, né, passando estamos num período transitório, saindo de uma terra para entrar em outra, né? Louvado seja o nome do Senhor.
Será que esse sentimento, irmãos, ele ficou só lá no passado? Será que é o teor dessa festividade, né? Apesar de nós vermos se perdeu ao longo dos anos? Será que nós devemos esquecer do que Deus fez? Será que nós devemos esquecer do teor, né, dessa festividade que o Senhor ali instituiu na terra do Egito? Será que hoje, quando nós comemos e celebramos a Páscoa, nós paramos para meditar na obra que o Senhor fez, né, através, né, de Moisés, através ali do Cordeiro, né, quando o anjo passou a noite ali naquela cidade, a marca do sangue do Cordeiro naquelas portas livraram o povo do povo hebreu ali no Egito da morte, né? Então toda vez que o anjo passava e via o sangue na porta, né, aquele sangue trazia livramento, trazia salvação para aquele que se encontrava. E a única coisa que diferenciava o povo hebreu do povo egípcio era a marca do sangue. Era o sangue ali na porta, né? E hoje, né, nós olhamos e fazemos menção não mais ao sangue do cordeiro, né, da ovelha, do cabrito, mas o Senhor nosso Deus, ele enviou o seu Filho unigênito, né, como o perfeito Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que Deus ele vai dizer que o Cordeiro ele tinha que ser sem mancha, sem mácula, tinha que ser perfeito para ser aceitável diante de Deus, porque aquele Cordeiro lá de Êxodo 12, ele estava apontando para Jesus Cristo, o sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus perfeito, né, sem mácula. Mácula simboliza, né, pecado, mancha, né? E Jesus ele veio a este mundo, né, como o Cordeiro perfeito de Deus, como o único sacrifício agradável ao Senhor, né? Então, né, tudo aquilo que foi feito lá atrás aponta para o Senhor Jesus Cristo, aponta. Por isso que hoje, quando nós comemos e celebramos a Páscoa, nós temos que lembrar, fazer uma reflexão, porque Deus disse que esse seria um estatuto perpétuo, né? Não ficaria só lá no Velho Testamento, não ficaria só lá no povo hebreu, não ficaria só lá no passado, não seria só a festa de um dia para celebrar a libertação, mas seria perpetuamente. Então hoje, quando nós nos assentamos para celebrar esta Páscoa, nós também temos que ter os mesmos ingredientes, temos que fazer menção aos mesmos ingredientes que Deus instituiu, né? Nós temos que participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, né? Jesus ali, quando ele instituiu as ceias com seus discípulos, ele disse: este é meu corpo que é partido por vós, simbolizando o cordeiro lá da terra do Egito, né? Este é meu corpo que é partido por vós, este é o cálice da nova aliança, né? Ali o vinho simbolizando o sangue de Jesus Cristo. Então ali o Senhor já colocando dentro da ceia, dentro da Páscoa, né, aquela simbologia do Antigo Testamento, né? E o pão, né? Onde fica o pão, né? O pão asmo, né? Por isso que a Bíblia vai dizer: todo aquele que come e bebe do meu sangue indignamente, né, será réu do fogo do inferno, né? Para nós comermos o pão, para nós bebermos do cálice, temos que estar totalmente, né, distante de toda levedura, né? Não podemos celebrar Páscoa com fermento, não podemos celebrar Páscoa contaminados com o fermento que simboliza o pecado. Por isso que a Bíblia fala: examinai cada homem a si mesmo, né? Não podemos celebrar Páscoa, não podemos fazer menção à Páscoa se temos fermento na nossa vida, né? Temos que tirar a levedura que simboliza o pecado para ser agradável a Deus, né? E as ervas amargas nós temos que lembrar, irmãos, né? Nós temos que fazer menção
de tudo que o Senhor Jesus ele fez por nós quando nós éramos cativos, vivíamos sobre o jugo do pecado, né? Achávamos que tínhamos liberdade, mas éramos escravos do pecado, né? Éramos escravos, né, do inimigo da nossa alma, éramos conduzidos por ele, né? E o Senhor Jesus morreu na cruz para nos libertar da escravidão do pecado, do jugo deste mundo, né? Como o povo hebreu estava ali no Egito, estava ali sobre o jugo de Faraó, um tirano impiedoso, né? Colocando carga sobre aquele povo, né? Assim também o adversário da nossa alma fazia conosco, colocando carga, colocando jugo, não tínhamos liberdade, não tínhamos paz. E o Senhor Jesus, ele veio como Cordeiro de Deus e morreu na cruz por nós e nos libertou deste jugo. Então, quando comemos a Páscoa, temos que lembrar, sim, com amargura, né? Mas com felicidade e alegria no nosso coração, né? Pelo que o Senhor Jesus fez, mas lembrar quem nós éramos e o que o Senhor Jesus fez por nós, né? Esta é a forma de Deus, né, instituiu para que a Páscoa fosse celebrada, para que o povo fosse, né, comemorasse a Páscoa do Senhor Jesus ali na terra do Egito. Amém? Só que nós vemos que os anos se passaram, né, e muitas coisas elas foram introduzidas, né, dentro do contexto pascal. E de onde vêm essas coisas que foram introduzidas? Porque chegamos hoje a tantas coisas que nós vemos, né? Porque hoje nós vemos muitas festas, elas são mais comércio e perde-se o teor, perde-se o contexto espiritual. Amém? Primeira coisa que nós vamos entender é a ligação, né, entre tudo que Deus faz com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ver o que Deus estava apontando e nós vemos como Jesus ele cumpriu tudo aquilo que Deus ele disse aqui em Êxodo capítulo de número 2. Jesus ele cumpriu todos os itens, todos os requisitos, ele cumpriu todas as datas, ele cumpriu todas as horas, né? Porque tudo que Deus fez apontava para ele, então ele tinha que cumprir tudo, né? Então nós vemos que existe muito mais além do que nós possamos, né, assim, lendo rapidamente, enxergar. Primeira coisa, nós vamos ver como que a Páscoa, como que a festa pascual, ela se cumpre na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos pegar aqui o versículo da palavra de Deus, onde a Bíblia fala assim, olha, que ao 10º dia, o cordeiro ele tinha que ser preparado, ele tinha que ser separado, né? O povo hebreu ele tinha que no 10º dia do mês, do primeiro mês do ano, eles tinham que separar e procurar um cordeiro, eles tinham que procurar aquele cordeiro que ia ser morto e separar ele no 10º dia para que ele no 14º dia viesse ser sacrificado. O que será que aconteceu com Jesus? Né? Onde Jesus nos mostra, né, essa ligação. Bem, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 22. Bem, Lucas, capítulo de número 22, a Bíblia nos fala assim, ó, estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamado Páscoa, né? Estava perto, né? Jesus ele estava ali dando o seu sermão, né? E em Jerusalém o povo se reunia nessa época, nesse primeiro mês, né, para celebrar a Páscoa. Todo o povo ia para Jerusalém, eles ali levavam nas costas o seu cordeiro, entrando em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Então vinha de muitos locais, aquela cidade ela se enchia, né, das pessoas que vinham a Jerusalém celebrar a Páscoa. E a Bíblia nos fala que Jesus ele estava ali dando o seu sermão, e os fariseus eles
procuraram matar Jesus, né? Eles estavam procurando colocar as mãos em Jesus para o matar, né? E se nós fizermos a contagem, dá mais ou menos 10 dias antes, né? Dá 4 dias antes da celebração da Páscoa, né? Esse seria o 10º dia. Eles começam a procurar Jesus. Essa seria a 10ª tentativa que os fariseus fizeram de matar Jesus, só que eles não conseguiram por causa, né, da multidão, para que não houvesse um alvoroço, para que não viesse, né, uma grande conspiração ali do povo contra os fariseus. Eles esperaram, né, passar aquele evento, né, eles iam esperar passar a Páscoa. E nós vemos tudo isso tinha já a mão de Deus, porque tinha a hora certa do cordeiro ser sacrificado. Não podia ser naquele momento, no 10º dia, porque estaria fora do contexto instituído por Deus. O que nós entendemos é que aqui no 10º dia, 4 dias antes da celebração da Páscoa, Jesus já estava sendo procurado, preparado para ser morto. Já procuravam Jesus, assim como lá no Êxodo, ao 10º do mês, 4 dias antes, procuravam-se o cordeiro. Aqui já estavam procurando matar Jesus. Amém? E a Bíblia fala, irmãos, que no 14º dia, o cordeiro tinha que ser morto. Amém? E a ligação que nós temos aqui em relação ao cordeiro lá do Êxodo com Jesus Cristo, a Bíblia nos fala aqui em Lucas capítulo de número 22, do versículo 7 em diante, nos fala assim: chegado, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que se importava sacrificar a Páscoa. Exatamente neste dia, Jesus ele vai reunir os seus discípulos ali com ele e vai celebrar a última ceia com os seus discípulos. Vamos ler para a gente entender. Lucas 22, capítulo de número 7. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. E eles lhe perguntaram: aonde queres que preparemos? E ele lhe disse: eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a sua casa, a casa que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, aonde está o aparato em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, e fazei os preparativos. E indo eles, entraram como lhe havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegado a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que pereça. Amém? Então o Senhor Jesus ali, naquele dia da Páscoa, chegado o 14º dia, né, ele ali vai celebrar com seus discípulos a última Páscoa, porque ele sabia que tinha chegado a sua hora, né? Aquela seria a hora, né, que o Cordeiro de Deus, assim como o Cordeiro pascal lá do Egito, ele iria ser sacrificado. Amém? Então o Senhor Jesus ele chama os seus discípulos, né, e pede para que os seus discípulos preparem a Páscoa, porque no outro dia ele saberia que ele ia ser crucificado. Amém? E nós sabemos, irmãos, como eu disse anteriormente, né, o dia judaico ele vai das 6 horas do dia anterior até as 6 horas do outro dia. Então esse 14º dia, ele está dentro de um contexto das 6 horas do dia anterior até as 6 horas da tarde do dia seguinte. Então nesse 14º dia judeu, né, do calendário hebraico, Jesus ele vai ali cear com seus discípulos. Ele vai dizer: olha, eu desejei muito, né, comer esta última Páscoa com vocês. E ali ele vai falar: não comerei mais, né, não beberei mais do fruto da vide, não comerei mais essa ceia, né, só comerei agora
junto com vocês quando eu vier buscar a igreja e juntos celebraremos novamente a Páscoa. E naquela mesma noite Jesus se retira para o Getsêmani, né? E ali ele ora, ali ele sofre, nós sabemos a história. E no dia seguinte, Jesus ele é apresentado, né, perante o Sinédrio, é traído ali por Judas, e ali ele é apresentado diante dos fariseus, é levado perante Pilatos, né? E ali ele é julgado, e a Bíblia fala que ele é sentenciado à morte, ele é sentenciado a ser crucificado. Tudo dentro deste período, né, de 6 horas do dia anterior até as 6 horas do outro dia. Jesus passa por tudo isso, né, até aonde ele é levado na cruz do Calvário ao meio-dia, né, do dia seguinte da Santa Ceia, né? Ele sobe na cruz do Calvário por volta de meio-dia. Mas Deus disse que o cordeiro tinha que ser morto à tarde. Era a hora que o cordeiro tinha que ser sacrificado. E como eu falei, à tarde para os judeus era por volta de 3 horas da tarde até as 18 horas. Deus disse que o cordeiro não poderia ser morto nem antes e nem depois, tinha que ser desse período. E Jesus ele sobe na cruz por volta de meio-dia, para se cumprir a palavra de Deus, ele ali simbolizando o cordeiro que tira o pecado do mundo, que traria salvação, e para se cumprir todo o propósito de Deus, ele ficou ali do meio-dia até as 3 horas da tarde, padecendo, sofrendo grande dor, grande angústia. E a Bíblia fala que às 3 horas da tarde, Jesus, ele entrega sua alma ao Pai, e ele diz ao Pai, está consumado. Né? Se cumpriu em Jesus, se cumpriu no Cordeiro de Deus, tudo aquilo que Deus havia prometido, tudo aquilo que Deus havia instituído na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele veio a este mundo para cumprir todo um desígnio, todo um propósito. Ele veio neste mundo para cumprir tudo aquilo que Deus lá no passado havia instituído. Amém? Entregando ali o seu corpo como Cordeiro de Deus para ser sacrificado. Então nós vemos que ao 10º dia Jesus é procurado, ao 4º dia ele se reúne, 14º ele se reúne com seus discípulos, celebra a última ceia e ele sobe na cruz ao meio-dia, e ao 14º dia, à tarde, Jesus ele entrega a sua alma ao Pai, ele entrega o seu espírito ao Pai e diz, Pai, está consumado, e ali Jesus ele morre. Amém? E a Bíblia nos fala, irmãos, que no 15º dia, né, da celebração da Páscoa, ninguém podia fazer nada, né? Ninguém podia fazer nada, tinha que descansar, né? Apenas celebrar aquela festividade, né? A única coisa que as pessoas podiam fazer era o seu próprio alimento, né? Não podia fazer nenhum trabalho, não podia fazer nada deste contexto que não fosse preparar o próprio alimento. E nós sabemos que Jesus ele morre e ele é sepultado, ele é colocado num túmulo, né? E ali durante o sábado, durante o dia de sábado, Jesus ele descansa da sua obra para se cumprir aquilo que Deus havia instituído, né? Jesus ele não podia ressuscitar no sábado porque o seu corpo ainda estava atrelado, né? O Jesus homem ainda estava atrelado a um mandamento perpétuo, né? Então o povo judeu no 15º dia não fazia obra nenhuma, não se podia fazer obra nenhuma a não ser preparar o seu próprio alimento. E Jesus, né, como ele ia ressuscitar, né, ele ia se levantar no mesmo corpo que ainda estava, né, debaixo de uma ordenança perpétua, no sábado ele descansa, né, da sua obra, ele ali descansa o seu corpo como carne, mas nós sabemos que como espírito, Jesus ele estava lutando, Jesus estava vencendo principados e potestades, estava descendo no inferno, tomando do diabo, o acusador, a chave da vida, da morte, né? Tornando-se Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso que tem o poder sobre tudo e sobre todos, mas o seu corpo estava descansando no 16º dia, né, que era o domingo de manhã,
A Bíblia nos fala que Maria, ela vai ali no túmulo para ungir o corpo de Jesus, né? Ela vai ali porque no sábado ela não pôde fazer isso. Então, domingo de manhã, ela vai ali ungir o corpo do Senhor Jesus Cristo e encontra, para a glória de Deus, a pedra removida, e Jesus já não estava mais sendo contado entre os mortos. Jesus havia sido ressuscitado. Amém? Para a glória do Senhor, para o propósito de Deus ser cumprido, Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele não está mais contado entre os mortos, mas Jesus agora, ele vive e reina para todo sempre. O castigo que estava sobre ele nos traz a paz. Amém? Por isso nós celebramos hoje a Páscoa. Quando nós fazemos menção a essa festividade, ela tem que ir muito mais além do que o período de comércio, do que o período de chocolate, do que o período do bacalhau, do que simplesmente aquele almoço em família. Mas quando nós nos reunimos, irmãos, para celebrar a Páscoa, nós temos que ter memória de tudo que Deus fez por nós. Temos que ter em memória do sacrifício de Jesus Cristo. Tem que nos vir à memória que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje não sacrificamos mais o animal, não derramamos mais o sangue do animal, porque Jesus, ele já derramou o seu sangue. Jesus, ele já morreu por nós. Jesus, ele se entregou, né, como Cordeiro sem mancha, não tinha pecado nenhum, como inocente, por causa dos nossos pecados, e nos libertou de uma vida de escravidão, uma vida de jugo, uma vida de sofrimento. Então hoje nós temos por obrigação, né, trazer a memória, trazer todo esse contexto espiritual. Temos que nos abster do pecado, temos que lembrar do sofrimento, temos que ter a marca de Jesus na nossa vida, né? Não é mais colocado mais simplesmente na porta da nossa casa, né? Na casa física, mas hoje esta marca, ela tem que estar em nós, que somos templo do Espírito Santo, porque é esta marca do sangue de Jesus que nos livra da condenação da morte. É o sangue de Jesus Cristo, né? Quando vier a condenação para julgar esta terra, como veio a condenação lá no Egito, é esta marca que vai nos fazer diferença, porque nós estamos também hoje dentro do mesmo contexto, neste mundo, vivendo nesta terra, que virá o grande juízo de Deus, e somente aqueles que tiver a marca do sangue do Cordeiro, não mais do animal, mas do sangue de Jesus Cristo, né? O puro sangue carmesim de Jesus tiver esta marca, né? Não visível aos olhos humanos, mas visível a Deus, que virá como juiz, né, para julgar esta terra. Somente ele vai enxergar esta marca. Por isso que hoje nós temos que nos redimir, hoje nós temos que procurar, hoje nós temos que nos colocar na presença de Deus, buscar a salvação do Senhor, não deixando de lado a essência da Páscoa, não nos deixando levar pela idolatria, não nos deixando levar pelo comércio e esquecendo o verdadeiro sentido que é a Páscoa, daquilo que Deus ele fez por nós. Então todas as vezes que nos ajuntar, por isso que Jesus ele vai dizer, fazer isso todas as vezes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a minha morte até que venha. Amém? Então nós temos que estar preparados, temos que estar preparados como aquele povo lá no deserto, no Egito, né? O Senhor falou, olha, coma com vestido como vocês fossem viajar, com o sapato no pé, né? O cajado na mão, como se a qualquer momento vocês fossem sair, né? E é assim que nós temos que estar na presença de Deus, preparados, porque não sabemos a hora em que Jesus virá buscar a sua igreja. Temos que viver como se a nossa fuga deste mundo fosse a qualquer momento, que nós vamos deixar este mundo a qualquer hora, né? A qualquer momento pode se dar o sinal para nós irmos para a terra que Deus preparou. A terra que Jesus disse, eu vou para o Pai vos preparar lugar e virei outra vez para vos buscar. Se não fosse assim, vos não teria dito. Jesus, ele nos prometeu esta palavra e ele vai cumprir. Por isso nós temos que estar preparados, cingido os nossos lombos, né? Com esta preparação, para que quando Jesus vier, nós possamos deixar este mundo
este Egito, né? A servidão deste mundo, né? Apesar de nós estarmos libertos por Jesus, né? A nossa alma, a nossa carne ainda ela está na servidão deste mundo, né? Nós temos os nossos afazeres, nós temos as nossas responsabilidades, nós temos os nossos compromissos civis com este mundo, né? A nossa carne, a nossa alma está ligada em Cristo, somos libertos por aquele que nos salvou, mas nós ainda temos deveres, de alguma forma estamos ainda ligados a esse Egito aqui na terra, mas virá o dia em que o Senhor verdadeiramente nos libertará de toda esta terra, de todo este Egito, e nos levará, né, para viver eternamente com o Senhor, onde não haverá mais pranto, não haverá mais dor, nem ranger de dente. Amém, irmãos? Então, esse é o sentido da Páscoa, esse é o sentido, né, do que nós entendemos como a Páscoa do Senhor, a Páscoa bíblica, né? Esse é o sentido da Páscoa. Temos que nos abster de toda idolatria, de todo o sentido que foge disso, né? Hoje nós vemos, foi introduzido o chocolate, foi introduzido o ovo de Páscoa. Aí nós perguntamos, mas de onde vem isso? Por que se introduziu isso? E muitas vezes dentro do povo de Deus, dentro da igreja, nós vemos também a introdução desses aparatos, desses símbolos que fogem daquilo que Deus instituiu. Deus instituiu o cordeiro, o sangue, o pães asmos e as ervas amargas. Não podemos fugir disso. É estatuto perpétuo. Deus não disse, olha, fica só aqui. Estatuto perpétuo está valendo hoje, Então não podemos introduzir o paganismo, porque o ovo de Páscoa ele vem do paganismo, Como se chegou ao ovo de Páscoa. Quando nós olhamos para a gente entender isso, a gente tem que voltar a um tempo muito remoto, onde o cristianismo ainda não estava sendo difundido como religião. Nós temos que voltar aos povos da Mesopotâmia, ali os povos antigos, que era um povo idólatra, um povo que adorava a uma divindade, que representava a lua, porque por ser um povo nômade, um povo da agricultura, um povo da terra, um povo que dependia de plantar e colher, eles acreditavam que se eles adorassem a lua, a lua para eles era tido como uma divindade, o astro que Deus criou, por isso que Deus vai falar, não adore nenhum ser que é feito debaixo dos céus e da terra, nada. Então, Deus institui isso, mas eles, por não conhecer o Senhor, eles adoravam a lua como um Deus. Então, quando eles adoravam a lua, eles acreditavam que suas colheitas eram férteis, eram prósperas. Então, diante ali da plantação, quando eles semeavam a semente na terra, eles prestavam cultos a esse Deus lua. Nós vemos que quando Deus ele tira Abraão, ele diz para Abraão, Abraão, sai do meio da tua parentela. Nós sabemos que o pai de Abraão, Terá, era um homem idólatra. Ali na terra de Ur, dos caldeus, os caldeus eles tinham mais de 3.000 ídolos, e Terá era idólatra, e uma das divindades do povo caldeu era o Deus Lua, eles adoravam este Deus, e a simbologia para eles adorarem esse Deus era na forma do ovo. O ovo simbolizava, tinha a figura geométrica da lua. Então, quando alguém presenteava alguém com um ovo, eles tinham esse costume de presentear alguém com um ovo, eles estavam em outros termos dizendo, olha, que esta divindade te abençoe com prosperidade, porque o ovo simboliza a prosperidade, é uma célula que daquela célula vai dar uma vida, Então eles adoravam a esse Deus presenteando com ovos, que simbolizava a vida, simbolizava a colheita. Amém? Então eles levavam esses ovos e presenteavam esses ovos, e os tempos foram se passando, as gerações,
e muitas coisas foram introduzidas, né, diante desses ovos. Chegou-se um período dos reis mais abastados, que tinha mais condição, mudou do ovo, né, vamos dizer assim, animal, para um ovo de ouro coberto com pedras preciosas. Então já se presenteava com ouro, né, que é o caso dos egípcios, por terem dinheiro, eles presenteavam com este ovo de ouro. E os anos foram se passando, né, até o aparecimento, irmãos, do povo maia e asteca, né? Esse povo maia e asteca, né, eles foram os descobridores do chocolate, né? Esse povo foram os descobridores, né, do cacau, que através do cacau dava para se fazer alimento, né? E 200 anos depois, né, os ovos se tornaram de chocolate. Amém? Então foi se trazendo o costume, né? Desde antigamente nós vemos tudo isso por cima de um paganismo, né? Religioso, né? O ovo ele foi vindo de geração a geração, passando-se pelos maias e astecas, né? Que descobriu o ovo de chocolate para aqueles que não tinham tanto poder aquisitivo de presentear com ouro, né? Eles foram para a simplicidade do chocolate e continuou ali a celebração através do ovo de chocolate. Amém? E dentro desse contexto tinha uma deusa por de nome Astarote. Amém? A simbologia desta deusa era uma mulher, amém, que olhava para um coelho que segurava um ovo, né? Então nós vemos 3 símbolos de fertilidade: mulher, né, o coelho, né, e o ovo. Então essa deusa Astarote, ela era adorada pelos povos da Mesopotâmia, pelos povos, né, das religiões pagãs, né, adoravam-se essa deusa Astarote, que tinha a sua representação na figura de uma mulher, na figura de um coelho e na figura de um ovo. Amém? Então isso foi passando de geração em geração, em geração em geração, e hoje nós vemos o que nós temos aí no Concílio de Nicéia de 35, né? Foi-se instituído a permissividade desses artefatos dentro, né, da religião, dentro do concílio, onde os clérigos, para atrair os fiéis, né, para ali trazer fiéis para dentro das suas catedrais, eles pintavam, né, no Concílio de Nicéia foi permitido isso, a figura do rosto de Jesus, do sacrifício de Jesus, né? Então foi instituído dentro da Igreja Católica pelos clérigos ali no Concílio de Nicéia, que a permissividade, e isso introduziu-se como um artefato religioso, um artefato, né, dentro da celebração da Páscoa, mas nós vemos que dentro da Bíblia isso não faz parte da Páscoa do Senhor, está atrelado ao paganismo, a uma divindade. Então você que é cristão, saiba que espiritualmente falando, né, que essa simbologia ela traz uma carga espiritual negativa muito grande, um peso espiritual muito grande, porque quando nós endossamos esse tipo de coisa, nós estamos fazendo apologia a essa divindade, este Deus, e não há outro Deus além além do nosso Deus, único e verdadeiro, né? Estamos introduzindo o paganismo dentro das nossas casas. Eu sei que é difícil, né? Estamos acostumados, né? Nascemos e criamos numa época em que isso se fazia presente nas mesas, as crianças, mas a verdade ela tem que ser dita, não podemos fugir da verdade. A Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então, tudo isso que foi introduzido dentro da Páscoa foge dentro do contexto da palavra do Senhor. Amém? E outras coisas mais, o bolo pascal, o círio pascal, né, e outras tantas coisas que foram inseridas, né, foge daquilo que o Senhor determinou. Amém? O que Deus quer que nós fazemos menção única e exclusivamente é o sacrifício de Jesus Cristo.
é o sangue e é o corpo do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós devemos comemorar, colocar qualquer outro artefato, né? Dentro desta comemoração, nós estamos abolindo o sacrifício da cruz, e isso é terrível, né? Aquele que vira as costas para a cruz, aqueles que viram as costas para o Senhor, né? Talvez da forma até inocente, nós podemos estar fazendo isso lá na frente, né? Nos impede de ter a marca do sangue de Jesus, que vai nos livrar da condenação da morte. Amém? Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém? Então qualquer subterfúgio, qualquer aparato, qualquer coisa que nós colocarmos fora daquilo que Deus instituiu, nós estamos nos virando as costas para a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então que Deus abençoe, que esta palavra fique no teu coração. Não dá para explanar muito, porque, né, em vídeo o tempo é corrido, não dá para abrir muitos detalhes. Quem sabe, pessoalmente, um dia que nós estivermos na igreja com mais tempo, dá para nós explicarmos com mais detalhe, com mais riqueza de detalhe tudo isso aí. Fiz apenas um breve compilado para a gente poder entender o que significa Páscoa. Amém? Passagem, hein? Passagem da morte, passagem do anjo ali no Egito, passagem da escravidão. Amém? Então, Páscoa significa passagem, lembrança, né, do cordeiro, lembrança do sangue, abstenção do fermento e lembrança da onde nós vivíamos, do sacrifício que Deus fez por nós. Amém? Que Deus abençoe você. Quero desejar a todos vós uma feliz Páscoa na presença do Senhor. Que o sangue de Jesus Cristo venha cobrir a cada um, venha guardar, venha livrar das agruras, das tentações e das aflições deste mundo, né? Que a tua casa esteja guardada debaixo do sangue do Cordeiro, a tua família, né? Nunca saia debaixo desta cobertura, que o Senhor Jesus venha estender as tuas mãos sobre a tua vida, e que nessa Páscoa você possa receber do Senhor Jesus, né, a vida, possa receber a vida do Senhor Jesus Cristo. Ele foi morto e reviveu, né? O Cordeiro Pascal foi morto e não reviveu, mas o Senhor Jesus, ele morreu e ressuscitou. Que neste domingo, né, tudo aquilo que morreu, as esperanças, as certezas, né, as forças, elas possam ser ressuscitadas junto com Jesus Cristo, né, na simbologia da Páscoa, né, ele possa ser ressuscitado aí no domingo, simbolizando a ressurreição do Senhor, a tua paz, a tua alegria, o teu ânimo, a tua força. Estamos vendo dias difíceis, né, dias de grande tribulação. Creio que para os discípulos naquela época também foi dia difícil. Cadê o mestre? Né? Ele prometeu e agora ele morreu, mas no terceiro dia Jesus, ele se apresenta, né? No meio deles, eles estavam de portas trancadas, né? Ali no domingo eles estavam com medo, eles estavam com as portas fechadas, e Jesus, ele se apresentou. E hoje nós estamos vivendo também esse período dentro das nossas casas, fechados, isolados, e muitas vezes nós perguntamos, né, nos desesperamos e dizemos: cadê a promessa? Né? Que esse domingo de Páscoa ele venha como um avivamento, né? Que o Senhor Jesus ele possa se manifestar, né, dentro da tua casa, em que você esteja com as portas fechadas, né, porque grande assolação está no mundo, mas que ele venha trazer a paz, venha trazer a ressurreição em suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.